Você já se sentiu tão vazio por dentro que até respirar parecia um esforço? Como se algo em você estivesse quebrado, morto, não por fora, mas no mais íntimo da alma? Antes de mergulharmos nessa passagem profética, peço humildemente que se inscreva no canal. Estamos começando agora e dessa forma você nos ajudará a levar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. Agora feche os olhos por um segundo e imagine isso. Um vale imenso, silencioso, deserto. O chão é duro, rachado pelo tempo. E por todo lado, ossos humanos, espalhados, ressecados, esquecidos. Não há um som de vida, não há sombra de esperança. Apenas silêncio e poeira. Foi exatamente nesse cenário que Deus levou Ezequiel. Um profeta exilado, arrancado de sua terra, distante do templo, isolado com seu povo em terra estrangeira. E é ali, no coração do caos, que Deus faz uma pergunta que ecoa até hoje. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Essa pergunta não era apenas uma provocação profética. Era um chamado, um convite para ver além da destruição. Ezequiel, mesmo tomado pelo medo e pela reverência, respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Uma resposta de humildade, de reconhecimento de que há momentos em que só Deus tem a resposta. Só Ele tem a chave para o impossível. E então, a ordem vem. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Imagine a cena. O profeta em pé diante de um exército de esqueletos, falando com o pó. Um absurdo. Um teatro sem sentido aos olhos humanos. Mas foi exatamente ali, entre o pó e a palavra, que o milagre começou. Um som, um ruído, um estalo que corta o silêncio. Ossos se mexem, se aproximam, se encaixam, como se um maestro invisível estivesse regendo a sinfonia da vida. Nervos, carne, pele, tudo se forma, mas ainda estão imóveis, porque só há corpo, sem fôlego. E então Deus diz algo ainda mais profundo. Profetiza ao Espírito e dize: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o Espírito veio, e os corpos se levantaram. Um exército numeroso. Da morte à missão, do pó ao propósito, do silêncio ao som de passos firmes. Mas essa não era apenas uma visão sobre o passado de Israel. Era sobre o futuro, sobre a sua vida, a minha vida. Sobre tudo o que já foi destruído, abandonado, esquecido e que Deus ainda deseja restaurar. Porque veja, o contexto dessa visão é de desolação total. Israel estava dividido em dois reinos. O do norte, chamado de Israel ou Efraim, já destruído pelos assírios. E o do sul, Judá, que agora estava dominado pela Babilônia. O templo, símbolo máximo da presença de Deus, havia sido arrasado. A esperança, arrancada. A identidade nacional, dilacerada. E Ezequiel? Ele era sacerdote, mas não tinha altar, não tinha templo, tinha só o exílio. E foi nesse lugar que Deus o chamou para ser mais que sacerdote, para ser profeta, para ser boca de Deus onde todos achavam que ele já havia se calado. Quando Deus mostra aquele vale, ele está mostrando o reflexo da alma de um povo. Um povo que dizia: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos completamente cortados. Mas Deus responde com força: eis que abrirei os vossos sepulcros, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Isso não é apenas poesia, é promessa. Uma promessa que nasce em meio ao desespero. Uma promessa que desafia a lógica. Porque quando tudo parece fim, Deus diz: é o começo. Quantos hoje vivem nesse mesmo vale? Quantos vivem com o coração fragmentado por perdas, dores, traumas, vícios, frustrações? Quantos acham que não há mais nada que Deus possa fazer? Mas assim como Ezequiel, você também pode ouvir a mesma voz dizendo: profetiza, fale a sua alma, fale a sua dor, fale ao que morreu. Porque quando a palavra sai da tua boca, não por tua força, mas por ordem dele, o Espírito se move. E aqui está o segredo. Os ossos se juntaram quando ouviram a palavra, mas só viveram.
quando o Espírito soprou. Você entende o que isso significa? Significa que não basta apenas ter estrutura, não basta reconstruir. É preciso vida, é preciso o sopro do Espírito Santo. E esse sopro, meu irmão, minha irmã, ainda sopra hoje. Agora, antes de seguir, reflita nisso. Qual parte da sua vida está nesse vale? Que área da sua alma está seca, abandonada, sem fôlego? Porque o mesmo Deus que falou com Ezequiel, hoje fala com você. E o que ele deseja não é apenas te animar por um momento. Ele quer ressuscitar aquilo que você já tinha enterrado. Agora que o vale foi transformado num exército, Deus revela ao profeta um novo gesto simbólico. Um ato estranho, mas carregado de poder profético. Ele ordena: toma agora 2 varas de madeira. Em uma, Ezequiel deve escrever: para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Na outra, para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel. 2 varas, 2 reinos, 2 pedaços de uma história que já foi uma só, mas que agora caminhavam como estranhos. A dor da divisão já durava séculos. Depois da morte de Salomão, o trono foi partido. O reino do norte, Israel, com suas 10 tribos. O reino do sul, Judá, com as tribos restantes. 2 povos separados por guerras civis, por orgulho, por idolatria. E então Deus ordena: junta essas 2 varas em uma só, e elas se tornarão uma só na tua mão. O que ele está dizendo é poderoso. A restauração não está completa enquanto houver divisão. Deus não quer só ressuscitar o que morreu. Ele quer unir o que foi partido. Quantas vezes vivemos exatamente isso? Fragmentados por dentro. Corações divididos entre fé e dúvida. Famílias separadas por mágoas. Igrejas quebradas por disputas. Povos inimigos por ideologias. A divisão é a marca do pecado, mas a união é a marca do reino. E aqui, Deus revela algo ainda mais profundo. Essa união não será feita pela força humana, será feita nas mãos dele. As varas só se tornam uma quando estão nas mãos do profeta, ou seja, nas mãos de quem obedece à palavra. Você percebe a dimensão espiritual disso? Quantas vezes tentamos juntar as partes da nossa vida com nossa própria lógica, com nossas próprias forças, e falhamos? Mas Deus mostra a Ezequiel: é na minha mão que tudo se torna um. Mais do que apenas reconstituir Israel como nação, essa visão aponta para um plano eterno. Porque mesmo após o retorno do exílio, os reinos nunca se fundiram plenamente. Isso nos mostra que essa profecia tem algo maior em vista. Algo escatológico, algo que envolve a união espiritual de um povo sob um só rei. É aqui que começamos a ver o Messias entre as entrelinhas. Jesus, o descendente de Davi, é o único capaz de unir o que o pecado dividiu. Ele é o rei da reconciliação, o bom pastor de um só rebanho. Lembra quando ele disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco? João 10:16. Ele falava de você, de mim, dos gentios, dos que estavam longe e que seriam reunidos em um só corpo. Ezequiel viu 2 varas se tornando uma. Jesus vê 2 povos, judeus e gentios, se tornando um só em sua cruz. E ali no madeiro, ele junta o que estava separado. Ele rasga o véu. Ele quebra a inimizade. O apóstolo Paulo escreve isso em Efésios 2. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, para criar em si mesmo dos 2 um novo homem. É como se o gesto das varas estivesse apontando diretamente para a obra da cruz. Mas não é só sobre povos, é sobre você. Quantas partes de você estão em guerra? Quantas versões de si mesmo você tenta sustentar? Quantas máscaras você veste para agradar aos outros, enquanto dentro sente que está fragmentado? Deus não quer que você viva rachado por dentro. Ele quer te tornar inteiro, restaurado, unificado, como um vaso que foi partido, mas que nas mãos do oleiro é refeito. Não com as marcas apagadas, mas com as rachaduras restauradas pela graça, tornando-se ainda mais precioso. E a profecia vai além. Deus não apenas une, ele estabelece um novo rei. Ele diz: farei deles uma só nação, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão
duas nações. Você percebe a dimensão disso? Não é apenas sobre geografia, é sobre identidade. Não é sobre política, é sobre propósito. Deus está apontando para o seu reino eterno, onde Cristo governa sobre um povo renovado, inteiro, curado, unido. E talvez nesse momento, essa seja exatamente a resposta que você esperava. Você tem vivido dividido entre quem você é e quem Deus te chamou para ser, entre a promessa e o trauma, entre a fé e o medo. Então ouça a palavra do Senhor. Juntarei as varas na tua mão. O que foi separado, ele vai restaurar. O que foi partido, ele vai fazer novo. Mas é nas mãos dele, não nas suas. Entregue, confie, permita que ele uma as partes da sua história. E quando ele o fizer, você não será mais dois. Você será um, em Cristo, com um só coração, com um só propósito. Essa é a essência do Evangelho. E se você já começou a sentir o sopro de Deus, reunindo seus pedaços, curando o seu interior, então permaneça. Porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Deus não quer apenas restaurar você, Ele quer habitar em você. E então, depois de mostrar a visão do vale transformado, depois de juntar as varas nas mãos do profeta, Deus revela algo ainda mais profundo. Algo que muda completamente a maneira como entendemos o propósito da restauração. Porque Deus não quer apenas curar o seu povo, Ele quer viver com eles, quer morar no meio deles. Essa é a essência da aliança eterna que Ele promete em Ezequiel 37. Ele diz: farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna com eles, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Percebe a grandeza dessas palavras? O povo de Israel estava acostumado com alianças baseadas em leis, sacrifícios, tabernáculos distantes. O relacionamento com Deus sempre esteve condicionado a um lugar sagrado, um templo, um sacerdote, um sistema. Mas agora, Deus está anunciando algo novo. Não é uma aliança que se limita a pedras, nem a tradições, nem ao templo físico de Jerusalém. É uma aliança que transcende o espaço, que invade o coração, que rompe o ciclo de abandono e aproximação e se estabelece para sempre. Deus diz: meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essas palavras ecoam como uma melodia profética que atravessa toda a Bíblia. No Êxodo, ele caminhava entre o povo como uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Em 1 Reis, sua glória enchia o templo construído por Salomão. Mas agora, ele diz que vai habitar para sempre. E aqui está o ponto. O templo já havia sido destruído. A glória de Deus, segundo o próprio Ezequiel, já havia deixado o Santo dos Santos. O povo estava em exílio, a terra invadida, o altar em ruínas. Mas mesmo assim, Deus promete voltar. E não só voltar, mas habitar de forma permanente. Você já percebeu como isso revela o coração de Deus? Enquanto muitos imaginam um Deus distante, silencioso e inatingível, Ezequiel revela um Deus que quer proximidade, que deseja intimidade, que busca morada no meio do caos. E aqui está o mistério mais belo. Essa profecia não fala apenas de Israel. Ela aponta para o plano da redenção, onde o próprio Deus se tornaria carne e viveria entre nós. João, no seu evangelho, diz com clareza: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra, habitou, no grego é tabernaculou, ou seja, ele armou sua tenda entre nós. Jesus foi o cumprimento vivo da promessa de Ezequiel. Ele foi o tabernáculo ambulante, a presença divina andando entre os homens. O santuário de Deus com olhos, mãos, voz e coração. E mais, depois de morrer e ressuscitar, ele envia o Espírito Santo. E a presença de Deus deixa de habitar em construções para habitar em pessoas. Você entende o que isso significa? Hoje você é o templo. Hoje é no seu coração que Deus deseja morar. É na sua história que Ele quer fazer morada. É em sua vida que Ele quer brilhar com a glória que antes só era vista no tabernáculo. Essa é a aliança eterna. Uma promessa que não depende de seu desempenho religioso, mas da presença que habita em você. O apóstolo Paulo diz em 1 aos Coríntios 3,16:
Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é mais necessário subir o monte para encontrar Deus, nem ir até Jerusalém, nem esperar o sacerdote. Você pode agora mesmo, no seu quarto, no silêncio da madrugada, sentir a presença do Eterno dentro de você. Mas há um detalhe importante. Deus só habita onde Ele é bem-vindo. Ele não invade corações fechados. Ele não força portas trancadas. Ele bate e espera. Por isso, essa parte da profecia é também um convite, um chamado, um sussurro divino que diz: me deixa entrar, me deixa ficar. Não apenas como visita, mas como morador. Talvez você tenha sentido a presença de Deus em momentos específicos da vida, num culto, numa música, numa oração. Mas agora Ele quer mais. Ele quer ser o Deus que habita, que transforma cada cômodo do seu ser, que reorganiza as emoções, que limpa os pensamentos, que senta à mesa e compartilha essa vida com você. A aliança de paz é mais do que perdão. É convivência, é relação, é proximidade diária. E é por isso que Ezequiel encerra esse trecho dizendo: as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Ou seja, o mundo saberá quem é Deus, quando ver Deus habitando no meio do seu povo. A presença dele em nós é o nosso maior testemunho. Não são palavras, nem argumentos, mas a glória que nos acompanha. E isso começa quando deixamos de viver como exilados e decidimos viver como templos vivos. Então a pergunta é: você está disposto a abrir espaço? Você está disposto a entregar o controle? Você quer ser um lugar onde Deus se sinta em casa? Porque Ele já decidiu: porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Essa é a promessa. E se você já está sentindo essa presença, então segure firme. Porque no próximo momento da profecia, vamos entender por que o exílio foi necessário e o que Deus queria ensinar antes de habitar novamente entre o seu povo. Mas antes da restauração, antes da promessa de vida, antes do Espírito soprar, é preciso entender por que o vale existiu. Porque ossos não secam do nada. Eles são o resultado de histórias quebradas, decisões erradas, ciclos não tratados. E Ezequiel viu isso com os próprios olhos. Ele não era apenas um espectador da desgraça. Era parte do povo, exilado, longe de casa, tentando entender como uma nação que já viu o mar se abrir, agora estava reduzida ao pó. Se Deus é amor, se Ele é fiel, se Ele é Pai, por que Jerusalém caiu? Por que o templo foi destruído? Por que o povo foi levado como escravo? São perguntas que ecoam como gritos no coração de quem vê tudo desabar. E a resposta está nas entrelinhas da história. Durante séculos, Israel viveu oscilando entre dois extremos: a bênção da aliança e a sedução da idolatria. Mesmo tendo visto milagres, proteção divina, provisões sobrenaturais, o coração do povo insistia em se desviar. Eles adoravam outros deuses, subiam aos montes pagãos, sacrificavam filhos, profanavam o templo com imagens detestáveis, fingiam adoração com os lábios, enquanto o coração estava longe. E o que é mais assustador, faziam tudo isso em nome da religião. Os rituais seguiam, os sacrifícios continuavam, mas a essência havia se perdido. Era como uma casa linda por fora, mas cheia de podridão por dentro. E então Deus diz: basta. O livro de Ezequiel começa com uma visão que já deixa claro o clima. O céu se abre, uma tempestade se forma. Seres celestiais surgem com rodas dentro de rodas. É o juízo chegando, a glória se movimentando. E Ezequiel recebe um chamado nada confortável. Deus o nomeia como atalaia, um vigia, um homem que deveria tocar a trombeta quando visse o perigo se aproximando. Mas havia um problema. O povo não queria ouvir. Mesmo quando o exército da Babilônia cercava a cidade, mesmo quando outros profetas alertavam, mesmo com os sinais gritando, eles diziam: nada vai acontecer. O templo é nosso, somos o povo escolhido. Mas não basta ter o nome de Deus nos lábios. É preciso ter o caráter de Deus no coração. Ezequiel, mesmo exilado, começa a ter visões da cidade.
Ele vê os líderes conspirando, os sacerdotes corrompidos, o povo fazendo alianças políticas em vez de confiar no Senhor. E então, Deus começa a usar o profeta como um teatro vivo do juízo. Ele cozinha pão sobre esterco para mostrar a impureza do povo. Desenha Jerusalém num tijolo e simula a destruição. Fica mudo por dias, como um sinal do silêncio divino. Enterra objetos, simbolizando o exílio iminente. Tudo isso para dizer, a glória está indo embora. E aí acontece uma das cenas mais tristes de toda a Bíblia. Ezequiel, em visão, vê a glória de Deus se levantando do templo. Ela sobe, passa pela porta e vai embora. O Deus que havia prometido habitar entre o povo, agora está saindo. Não por falta de amor, mas por falta de espaço. Eles expulsaram Deus com suas escolhas. E isso nos ensina algo profundo. Deus não divide o coração com ídolos. Quando insistimos em substituí-lo, ele se retira. Ele respeita o livre-arbítrio, até mesmo quando isso nos destrói. Mas, mesmo quando sai, ele não abandona. O exílio foi disciplina, não castigo cego, foi correção com lágrimas, não abandono. Deus preferiu permitir a dor do que continuar vendo o povo se perder de forma irreversível. Isso é amor. Um pai que disciplina, porque prefere ver o filho chorar por um tempo do que vê-lo ser destruído para sempre. Hoje, muitos vivem exatamente isso. Uma espiritualidade de fachada, uma vida cristã de rituais, mas sem presença. Um coração dividido entre Deus e o mundo. Uma fé que ainda fala de Deus, mas já não o sente mais. E assim como no templo, a glória vai embora, silenciosamente. Mas até o silêncio de Deus é pedagógico. Ele nos faz sentir falta. Ele desperta a saudade. Ele provoca arrependimento. E aqui está o alívio. A mesma glória que saiu vai voltar. Ezequiel mais tarde verá a glória do Senhor entrando novamente pelo portão oriental. Ele verá a restauração do templo, a presença voltando, a comunhão sendo restabelecida. O exílio foi um vale, foi uma morte lenta, mas também foi o preparo para o renascimento, porque só valoriza a presença quem um dia sentiu sua ausência. E talvez, nesse momento, você se veja nesse lugar, longe, frio, com saudade do que um dia viveu com Deus. Saiba, ainda há tempo. A glória pode voltar, a chama pode reacender, o templo pode ser reconstruído. Mas para isso, é preciso voltar ao Senhor de todo o coração. Não com discursos, mas com quebrantamento. Porque a trombeta ainda está soando, a voz profética ainda ecoa, e Deus ainda está chamando o seu povo de volta. Essa é a esperança que brota mesmo em meio ao juízo. E é essa esperança que vai preparar o terreno para o próximo ato da profecia. Quando o Espírito soprar e o vale virar missão, o vale que antes só revelava a morte, agora começa a pulsar com um som novo, um vento, um barulho, um estremecer profundo. É como se a própria terra estivesse respondendo ao comando divino. E Ezequiel, o profeta que viu a queda, agora testemunha a ressurreição. A voz de Deus ordena, profetiza ao Espírito e diz: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o Espírito veio, e o que antes era um campo de esqueletos se transformou em um exército de pé. Você consegue imaginar essa cena? Milhares de corpos antes secos, partidos, irreconhecíveis. Agora eretos, completos, vivos. Não era apenas um milagre físico, era um sinal profético. Deus não estava apenas devolvendo a vida, ele estava restaurando a identidade. Porque não basta respirar, é preciso viver com propósito. E Deus diz: porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. 3 movimentos. 3 fases da restauração divina. Primeira, transformação interior. Porei em vós o meu espírito. Segunda, renascimento da identidade. Vivereis. Terceira, restituição da promessa. Vos porei na vossa terra. Deus está mostrando que sua restauração não é parcial. Ela é total. Não é apenas consolar. É reerguer, reposicionar, reconduzir. Ezequiel viu um exército,
Não um ajuntamento aleatório, não uma multidão sem direção, um exército, soldados, guerreiros, filhos restaurados com missão. Isso nos ensina algo profundo. Deus não ressuscita para deixar parado. Ele restaura para enviar. Quem passou pelo vale, agora carrega a autoridade de quem venceu a morte. Você já sentiu que foi restaurado por Deus? Então entenda, você foi curado para curar. Você foi levantado para levantar outros. Você foi restaurado para ser instrumento de restauração. O vale é apenas o começo. Deus transforma ruínas em bases, dor em ministério, silêncio em voz profética. Os restaurados por Deus não são espectadores. Eles são colunas, testemunhas vivas de que a graça transforma ossos em soldados. Na Bíblia, o sopro do Espírito sempre marca o início de algo novo. Em Gênesis, o Espírito pairava sobre o caos e a criação começou. Em Ezequiel 37, o Espírito sopra sobre ossos e um exército se levanta. Em Atos 2, o Espírito desce sobre os discípulos e a igreja nasce. O sopro de Deus é sempre um marco, é sempre o início de uma nova era. E quando ele sopra em você, você não volta ao normal, porque quem foi tocado pela presença nunca mais vive na apatia. Você pode até não entender tudo o que está vivendo, mas se o Espírito está movendo algo dentro de você, prepare-se. Há um chamado, há uma missão, há uma terra que Deus quer te devolver, mas não como antes, agora com propósito. Assim como o exército que se levantou do vale, você também foi formado a partir da dor, mas com destino profético. Porque o vale não define quem você é. Ele revela o que Deus pode fazer com quem se entrega por completo. E é por isso que o vale se transforma em plataforma. O pó vira púlpito, a sequidão vira fertilidade espiritual. Quantas pessoas hoje vivem com medo de encarar sua missão? Elas foram restauradas, mas permanecem no vale, achando que é seguro. Mas a segurança não está na zona de conforto, está na obediência. E Deus está chamando um exército. Pessoas comuns com histórias quebradas, mas cheias do Espírito. Gente que não tem currículo religioso, mas tem sede por mais. Porque o novo tempo não será construído com super-heróis espirituais, mas com os restaurados do vale. Com os que ouviram a palavra, sentiram o sopro e decidiram levantar. Hoje Deus pergunta: você vai ficar deitado no vale? Ou vai se levantar como parte do exército? O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não apenas os crentes, mas 2 curados, 2 transformados, 2 conscientes de quem são. Se você crê que Deus está te chamando para mais, se você sente que esse sopro é também para você, então declare aí nos comentários: eu sou parte desse exército. E compartilhe essa mensagem com alguém que ainda está deitado no vale, mas que pela fé vai se levantar. No próximo e último ato dessa jornada, veremos como toda essa profecia aponta para um nome, o nome que dá sentido a tudo, o nome que ressuscita, que governa, que volta: Jesus. O vale já foi transformado, o exército está de pé, as 2 varas estão unidas, o templo será restaurado, e Deus prometeu: habitarei no meio deles para sempre. Mas há algo ainda maior por vir. Em todo esse capítulo, entre ossos secos, varas restauradas, templo e glória, há uma presença invisível, mas constante. Um nome ainda não revelado abertamente, mas presente em cada detalhe. Esse nome é Jesus. Nos versos finais de Ezequiel 37, o Senhor diz: e Davi, meu servo, será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Mas espere, Davi já havia morrido havia séculos. Como então ele poderia reinar novamente? Aqui está o mistério revelado. Davi, meu servo, não se refere ao antigo rei de Israel. É um título messiânico, uma referência ao descendente prometido da linhagem de Davi, aquele que governaria com justiça, uniria o povo de Deus e reinaria eternamente. Esse descendente é Jesus. Ele é o rei que se levanta após o vale. Ele é o pastor único que apacenta o rebanho restaurado. Ele é o filho de Davi prometido. O cumprimento final da profecia. Toda a estrutura de Ezequiel 37 aponta para ele.
O vale revela a condição espiritual da humanidade sem Cristo. O sopro é o Espírito Santo que dá vida nova. As varas unidas são a formação do corpo de Cristo, judeus e gentios reconciliados. O templo restaurado representa a presença permanente de Deus. E o Rei prometido é o Messias que governa com graça e verdade. É como se o Espírito Santo, por meio de Ezequiel, estivesse pintando com séculos de antecedência o esboço do plano da redenção. E agora, com a revelação do Evangelho, enxergamos claramente a imagem final. Tudo apontava para Jesus. Ele é o Deus que desce ao vale, que fala com ossos secos, que não se assusta com o cheiro da morte, que se ajoelha ao lado dos esquecidos e diz: levanta-te. Quando ele andou entre nós, os religiosos não entenderam. Esperavam um guerreiro, mas receberam um cordeiro. Esperavam um rei com espada, mas viram um servo com cruz. Mas era ele, o mesmo que soprou vida no Éden, o mesmo que deu visão ao profeta no exílio. Agora estava ali, carne e osso, tocando leprosos, curando corações e anunciando o reino. E na cruz, ele desceu ao vale mais profundo da história humana. Carregou sobre si todos os ossos partidos da humanidade. Foi partido para nos restaurar. E ao terceiro dia, ele se levantou. Assim como os cadáveres no vale ouviram a palavra e se ergueram, Jesus saiu da sepultura com poder e glória. Ele é o primeiro fruto da ressurreição. E agora, por meio do mesmo Espírito que soprou em Ezequiel 37, ele continua ressuscitando vidas. A profecia diz: estabelecerei com eles uma aliança de paz, a aliança eterna será com eles, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. É impossível não ver aqui o eco de Apocalipse 21, quando João declara: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Do vale à eternidade, do desespero à glória, do silêncio ao cântico eterno dos santos. E o centro de tudo isso é Jesus. Ele é o Rei de Ezequiel 37. Ele é o Messias esperado. É o pastor que apacenta com ternura e autoridade. É o leão que venceu a morte, mas ainda fala com voz de cordeiro. Essa visão de Ezequiel não era apenas uma profecia para o exílio. Era um mapa para a redenção da humanidade. E hoje, você está diante desse mapa. A pergunta é: você já entregou sua vida a esse rei? Porque o mesmo Jesus que hoje sopra vida sobre os mortos espirituais é o mesmo que um dia voltará visivelmente. E nesse dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, toda lágrima será enxugada, e o tabernáculo eterno será erguido entre os homens. Você faz parte desse reino? Você já saiu do vale e se posicionou no exército? Você já entregou o coração ao pastor que reina? Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de esperança. Hoje é dia de profecia se cumprir na sua vida. Se essa jornada te tocou, se o Espírito te visitou, se a palavra te levantou, então não pare aqui. Inscreva-se no canal agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda está no vale e declare: o mesmo Deus que soprou vida sobre ossos secos está soprando sobre mim. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz daquele que reina para sempre, Jesus.